do Vandeco, estamos chegando para mais uma edição do Vandeco News. Você não ligou no canal errado, não. Você ouviu o tema de abertura de Os Trapalhões. Didi, Dedé, Mussum e Zacarias formavam os Trapalhões. Por que eu estou começando com o tema dos Trapalhões? É em homenagem ao jogo do Noroeste de ontem contra o Monte Azul. O Noroeste jogou contra o último colocado do campeonato, que não tinham vencido ninguém e perdeu por 3-1. Ora, Vandeco, mas as derrotas fazem parte do futebol. Sim, fazem parte do futebol. Mas quando o time joga sem garra, sem disposição, é diferente. Então essa é a minha homenagem para o jogo de hoje, de ontem, do Esporte Clube Noroeste. Um jogo que o time jogou sem garra, jogou sem força, jogou sem disposição, parecia um amistoso, entrou de salto alto. E ainda bem que eu não gravei esse programa ontem, porque eu estive, como sempre estou, lá na Sangue Rubro, na bateria da Sangue Rubro, fui no Esquenta, antes do jogo, fizemos até uma reportagem legal com os indígenas da tribo Equeruá de Havaí, que foram trazidos pelo professor Marinho Gílio, o batalhador. Uma reportagem legal, passei na sede, um clima de empolgação e emoção. A gente vai para o jogo e essa catástrofe que foi a derrota para o Monte Azul. Bom, eu nem fiz a abertura do programa, já entramos direto no tema, mas hoje nós vamos trazer também rápidas pinceladas sobre a derrota do Bauru Basquete para o time de Franca, lá no Pedrocão. E na sexta-feira o César Vôlei Bauru também perdeu de novo para o Fluminense por 3-2. Então, um final de semana do esporte de alto rendimento da cidade de Bauru, horrível. 3 derrotas, mas de todas, sem dúvida nenhuma, a do Noroeste foi a mais acachapante. Voltando a falar sobre o jogo do Noroeste, então. Público presente muito bom, empolgação, a sede da Sangue Rubro bombando, bilheterias lotadas, algumas pessoas até reclamaram da fila para entrar, mas os caras querem chegar faltando 10 minutos para começar o jogo e querer que entre rápido. Não é assim. Quem está acostumado a ir na Arena do Palmeiras, na Neoquímica Arena também, você tem que chegar bastante tempo antes para poder entrar e sentar confortavelmente, escolher o seu lugar. Ontem, inclusive, uma promoção muito bem feita da Unimed, distribuindo picolé a rodo, como diria lá na Vila Junta. Então, todos os preparativos, o cenário pronto para uma ótima vitória, e o time vai a campo e faz uma partida ridícula. Ontem, no final dos trabalhos ontem na sede, eu falei que foi vergonhoso. Eu reforço o que eu falei ontem. Foi vergonhoso a derrota do Noroeste. Eu não destacaria nenhum jogador para a partida de ontem. Se chegasse alguém nesse jogo que não conhece o Noroeste e não conhece o Monte Azul, ia falar que o Noroeste é o último colocado e o Monte Azul estava na liderança. O Monte Azul tocou a bola muito à vontade, não teve marcação. A defesa do Noroeste postada com 3 zagueiros estava parecendo um queijo suíço. O Noroeste até saiu na frente e trouxe um alento para sua torcida. O gol saiu logo no início, nós ficamos contentes. Falei, hoje vai ser tranquilo. Mas depois do gol, o time se acomodou, vestiu aquela sandália salto 10, salto alto, não marcou, não atacou. E o técnico Moisés Eggert, que foi elogiado por mim em vários jogos, até no sábado eu postei um material que o Moisés Eggert era o Guardiola caipira, parece uma maldição. Escalou errado, mexeu errado e não fez nada para mudar esse estado de coisas. Então, aqui a opinião, não é a opinião da Sangue Rubro, é a opinião de um membro da Sangue Rubro, aliás, a carteirinha número 2, um dos fundadores, mas eu, como torcedor, fiquei envergonhado do jogo de ontem. Houve até umas contradições lá dentro da torcida. Alguns torcedores da Sangue Rubro queriam continuar apoiando, esse é o papel da torcida, mas ontem eu saí
entre aspas, emputecido do jogo em função da péssima apresentação do Noroeste. Há pessoas nos grupos que disseram o seguinte, inclusive no grupo Sou Norusca, que é melhor o Noroeste perder agora do que perder na fase decisiva. Eu acho que não é melhor o Noroeste perder em momento algum, principalmente para o último colocado. Eu espero que o técnico Moisés Herbert coloque a mão na consciência, tranque esse jogador nas salas e peça explicações. Porque nós temos uma semana de treinamentos pela frente, ou seja, a semana full, para aparar, para cuidar dos problemas, acertar os erros, porque sábado nós temos uma decisão em Novo Horizonte. Um jogo dificílimo contra o Novo Horizontino. Todo mundo sabe que é muito difícil jogar lá em Novo Horizonte, principalmente porque o Novo Horizontino vem de uma derrota fora de casa para o Barueri. Então o time vai vir com as facas nos dentes e eu espero que o Noroeste tenha outro comportamento, que coloque-se uma pá de cal em cima dessa partida ridícula que o Noroeste fez contra o Monte Azul e a gente possa, enfim, obter um bom resultado e recuperar essa sequência de bons resultados do Noroeste, que surpreendentemente perdeu. Só queria fazer um destaque ontem, o meia do Monte Azul me chamou muita atenção porque jogou à vontade, deitou e rolou no meio campo e no ataque do Noroeste. Eu não tenho o nome dele aqui, eu vou dar a escalação, depois amanhã eu trago. Ele é um afrodescendente com o cabelo tingido de amarelo. Ele deitou e rolou na defesa do Noroeste no meio campo, ninguém fez nada. Até o próprio Carlão, que é sempre voluntarioso, brigador, também foi um 0 à esquerda ontem. Então, rapidamente a ficha técnica. Noroeste invicto até o momento 1. Monte Azul, último colocado do campeonato, não tinha ganhado de ninguém. 3-1 para o Monte Azul. O jogo foi válido pela primeira fase, 11ª rodada, começou às 4 o jogo. O árbitro Vinícius Furlan não teve influência nenhuma no resultado, uma boa arbitragem. Os assistentes Henrique Perinelli Oliveira e Alexandre Nascimento da Silva. Cartões amarelos no Noroeste para Regis Potiguar e no Monte Azul para o Gautieres. O Noroeste fez o gol aos 17 minutos no primeiro tempo. Foi o que eu disse bem no começo. Com Luiz Thiago, o Monte Azul empatou aos 29 com Lucas Gadelha. Depois, aos 12 do segundo tempo, Luiz Felipe fez 2-1 e Toninho, aos 41, deu números finais para o time do Monte Azul. O Noroeste foi, dessa vez, sendo o Noroeste que a gente estava acostumado a ver, recuperando um time que estava já morto. O Monte Azul estava morto no campeonato. O Noroeste conseguiu ressuscitar o Monte Azul, que respirava por aparelhos. Ontem, até no final dos meus trabalhos lá na sede, eu recebi algumas denúncias de que alguns jogadores estiveram na noite, na balada no sábado. Como eu não tive ainda a confirmação, não posso ser leviano para falar isso. Mas, repito, conforme falei ontem, foi muito sintomático essa leseira do Noroeste na data de ontem. Espero que isso não se repita mais no campeonato, que o Noroeste retorne o caminho das vitórias, que o Moisés Herbert, que nesse momento eu vou tirar o que eu coloquei no sábado, enalteci, pus uma foto dele igualzinha ao Guardiola, que era o Guardiola caipira. Por enquanto, ele voltou a ser o Moisés Herbert, um técnico mediano. O público pagante, torcida respondeu ontem, apesar que eu acho que no domingo à tarde poderíamos ter um público melhor, o sol não estava tão forte, até um tempo nublado, durante boa parte do jogo, 2.465 pagantes, renda de 43.422 no Big Alft. Então o Noroeste volta no sábado para Novo Horizonte, Sangue Rubro já está com uma viagem marcada, 46 pessoas, nós estaremos lá fazendo toda a cobertura e pela primeira vez vamos fazer os bastidores da viagem de uma torcida organizada. Sobre Noroeste, é isso. E reforçando, sábado o jogo deve passar pelo canal da Federação Paulista e a Sangue Rubro estará presente em peso lá para acompanhar mais esse jogo, torcendo por mais uma vitória do Noroeste. Muito bem, sobre basquete.
Bauru Basquete fez um jogo muito difícil, como era de se esperar, lá na cidade de Franca, né? Sempre difícil jogar com outro Franca Basquete no Pedrocão. Eu esperava um bom jogo, disse que se o Bauru Basquete recuperasse, fizesse um jogo igual fez com o Paulistano aqui, Franca teria dificuldade. E o placar não foi tão elástico. No final, Franca 90, Bauru Basquete 82. Franca dominou os rebotes, com 34 rebotes, 17 assistências, 13 bolas recuperadas e 14 erros. Então, Franca, o Bauru Basquete, com 14 assistências, 27 rebotes, recuperou bolas mais do que Franca, 6, e errou menos que Franca. Só que Franca, nos lances livres, teve 94% de aproveitamento. Eu não disse isso, não errei não. Franca teve 94% de aproveitamento dos lances livres, o Bauru Basquete só 60%. Nos lances de 3 pontos, de 20 arremessos, Franca acertou 8, não foi tão forte assim. O Bauru, de 15 arremessos de 3 pontos, acertou, de 37, acertou 15, 40% de aproveitamento, ou seja, nos lances de 3 pontos, no arremesso de 3 pontos, o jogo foi equilibrado. Então, eu repito, jogo difícil como é sempre em Franca, Franca invicto no campeonato, só vitórias até o momento, e tudo leva a crer que Franca, salvo algum tropeço nos playoffs, Franca é um forte candidato a mais essa vitória. Falando de basquete ainda, amanhã, no Bola da Vez, a gente vai apresentar a entrevista que nós fizemos, uma entrevista muito boa, uma entrevista até de 18 minutos aproximadamente, com o Gabriel de Souza, assistente técnico do Guerrinha. Fizemos lá no ginásio Cláudio Amantini, no Panela de Pressão. Coloquei algumas perguntas, não só do Bauru Basquete, mas do basquetebol de uma forma geral. O Gabriel, que é um fanático por basquete, está há muito tempo já no basquete, conhecedor profundo, e outra, esse aprendizado que ele está tendo ao lado do técnico Jorge Guerra Filho, está fazendo ele crescer muito, e a gente deu essa oportunidade a ele, e ele nos deu essa oportunidade de trazer as coisas do basquetebol. Falando sobre o SESI Vôlei Bauru, na sexta-feira à noite, no Rio de Janeiro, o SESI Vôlei Bauru perdeu por 3-2 para a equipe do Fluminense, para o tricolor das Laranjeiras. No primeiro set, o Fluminense venceu por 25-19, no segundo, 20-25, um pouco mais apertado. O SESI, no terceiro set, venceu por 20-25, no quarto set, muito difícil, venceu por 25-23, e no tie-break, de novo, igualzinho o jogo da final da Copa Brasil de vôlei aqui, perdeu por 15-13, inclusive o SESI chegou a colocar 2 pontos de vantagem no tie-break. Então, o técnico Marcos Kiviek, que tinha recuperado com uma vitória importante sobre o Barueri por 3-0, volta a perder para o Fluminense. A gente está começando a virar uma certa freguesia aí contra o Flusão. Então precisamos de novo, recuperar e mudar o nosso modelo mental para que o SESI Bauru possa se recuperar no campeonato. Finalizando aqui, eu acabei me esquecendo, em função do alto nível de tensão que eu tô com essa derrota do Norussia. Eu já disse, não engoli isso. Ainda bem que eu não fiz o programa ontem, porque nós não temos Vandeco News aos domingos. Mas se eu fizesse o programa após o jogo, eu estava emputecido, porque eu toquei durante os 95 minutos, durante os 100 minutos do jogo, por que não dizer, a bateria da Sangue Rubro foi firme, a torcida da bancada gritou o tempo todo as bandeiras, e o Noroeste fez esse papelão no estádio Alfredo de Castilhos. Os resultados da rodada completa que são muito importantes a gente informar. A surpresa, Oeste Barueri 1, Novo Horizontino 0. O São Caetano perdeu em casa para o Comercial por 2-1. O Rio Claro perdeu em casa para o 15 de Piracicaba por 2-0. O 15 se recuperando. O Primavera empatou com o Lemense por 2-2. A Ponte Preta, de virada, ganhou da Portuguesa Santista. Nós assistimos esse jogo lá na sede. A Portuguesa Santista saiu vencendo. Um público muito bom na cidade de Campinas, mais de 5 mil pagantes.
O Taubaté venceu o Clube Atlético Linense por 2-0 e o Norusca, no vexame da rodada, perdeu para o Monte Azul por 3-1 e o Velo Clube Rio Clarense venceu o Juventus por 1-0. Como é que está a classificação, Vandeco? Ainda bem que, mesmo com a derrota, o Noroeste permanece em quarto. Os mais fanáticos disseram que eu exagerei, pois o Noroeste ainda continua em quarto. Não, eu não exagerei não. Eu quero o Noroeste vencendo todos os jogos. Se perdesse para um time de alto potencial, tipo Ponte, Portuguesa Santista, Novo Horizontino, até seria aceitável. Mas perder para o último colocado, e foi a forma com que perdeu o jogo. Totalmente morto, sem vontade. Parecia que tinha comido uma feijoada no almoço de domingo. Como é que está a classificação da Série A2? Ponte Preta em primeiro com 28 pontos, Portuguesa Santista com 22, Novo Horizontino em terceiro com 22 também, os critérios de desempate. O Noroeste em quarto por 19, poderia estar com 22 também. Em quinto, o Velo com 17, em sexto, Primavera 15, em sétimo, Comercial 15, e em oitavo, Taubaté 14. Taubaté é o último do G8. Em nono, Oeste com 13, décimo, Juventus com 13, 11º, 15 Piracicaba com 13, 12º, Rio Claro 12, 13º, Lemense 11, 14º, Linense com 11, o primeiro fora do Z2, 15º, São Caetano com 9, e o São Caetano, que estava morto, quase morto, respirando por aparelhos, venceu o Noroeste e foi a 7 pontos, e agora criou moral para tentar sair dessa difícil colocação que está no Campeonato Paulista da Série A2. Então, amigos, isso é o que tínhamos. Esperava fazer uma edição mais compacta, mas tive que desabafar com vocês aqui sobre o jogo do Noroeste. E um abraço lá pro Ivan Júnior, lá no Bauru 16, o meu volante preferido, pro pai dele, o Ivan. Um abraço pro Silva Júnior, grande audiência do canal do Vandeco. Ontem, por volta de 1h da manhã, pedindo para mim mandar conteúdo para ele assistir. O Eber, meu companheiro de Norusca aqui. O Gustavo Ferassi, o rei do concreto em Bauru. E o Fernando Rete, o novo Jaça do interior. Maravilha? O cabeleireiro das celebridades lá na Rua Mendes Sá. Um grande abraço a todos, uma ótima semana, fiquem com Deus e voltamos amanhã com mais uma edição do Vandeco News. Lembrando a você que ainda não se inscreveu no canal do Vandeco, o façam. Assistam os vídeos, dê o seu like e, por favor, acione o sininho para receber as atualizações. São mais de 63 vídeos e já temos agora mais de quase 14 mil visualizações. Eu repito, 14 mil visualizações. O canal do Vandeco é o canal que mais cresce no segmento de futebol no YouTube. Lembrando, temos uma reportagem legal com os indígenas de Havaí ontem, trazidos pelo professor Marinho, e amanhã, por volta de 10 horas da manhã, vai entrar a reportagem muito boa, o Bola da Vez, com o Gabriel de Souza, do Bauru Basquete. Fiquem todos com Deus, até amanhã.